A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que Deus abençoe a todos. Estarei aqui, irmãos, entrando em oração. Vai dar meio-dia, irmãos, estarei entrando em oração. Mas antes, meus irmãos e irmãs aqui do grupo, eu quero, meus irmãos, fazer uma breve reflexão concernente, irmãs e irmãos, da nossa vida diante do Senhor Jesus. Eu quero dizer, meus irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus, irmãos, ele disse na sua palavra que ele virá buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, Deus, ele não vê as nossas falhas, até porque, meu irmão, minha irmã, está lá no João 3, versículo 16, que diz a Bíblia que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mediante esta palavra, minha irmã, meu irmão, eu quero dizer uma coisa nesse momento aqui, meus irmãos e irmãs, que, meus irmãos, a Bíblia também diz que a fé sem a obra ela é morta. Amém? Então eu quero aqui, meus irmãos, como pastor aqui desse grupo, deixar muito claro que se você, minha irmã, meu irmão, seguir as astutas ciladas do inimigo, você nunca vai conseguir se afirmar em ministério, em igreja nenhuma. Porque, meu irmão, minha irmã, o ministério, meus irmãos, levantado por Deus, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, requer da minha irmã oração, requer obediência, jejum, somas, irmãos, somas. Porque, meu irmão, minha irmã, discursar no Facebook, na internet, pelas redes sociais, meus irmãos e irmãs, é muito fácil. Mas, irmãos e irmãs, nós sabemos que Deus, ele virá buscar um povo, irmãos. Ele virá buscar um povo. Então, é necessário, irmãos e irmãs, todos nós termos uma igreja, estarmos congregando, ser ofertante, ser dizimista, viver, irmãos, em harmonia com os nossos irmãos na igreja. Eu quero aqui, irmãos e irmãs, dizer aqui a todos que estão aqui no grupo, meus irmãos e irmãs, que hoje em dia, meus irmãos, o maior problema das igrejas na terra é que, meus irmãos, a falta de obediência, né, irmãos? As pessoas, eles são muito bons, irmãos, para discursar, mas, irmãos e irmãs, na questão da obediência que está o problema, irmãos. Por isso que Jesus disse, irmãos, que nos últimos tempos se levantaria muitos no nome do Senhor Jesus. Porque como que você conhece, como que nós conhecemos, irmãos, a fé de alguém? Através das suas obras. Abraão, irmãos e irmãs, foi o pai da fé. Abraão foi o pai da fé, mas olha o que ele submeteu, irmãos. Então, como que nós, irmãos, conhecemos uma pessoa, irmãos, espiritualmente? Não é porque ele prega bonito, porque ele canta bonito, não, nada disso, irmãos. É pela obra, irmãos, pela obra. Então, meu irmão, minha irmã, muitas vezes a gente, como pastor, a gente abre exceção, mas, irmãs e irmãos, eu falo, irmãos, aqui que não aceitarei, meus irmãos, grupo, meus irmãos, pessoas, meus irmãos, que joga contra a obra de Deus. O próprio Jesus, irmãos, ele pregou, ele disse: aquele que não é a favor, ele é contra. Então, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que sempre haverá pessoas contra. O diabo, minha irmã, meu irmão, ele fica buscando um jeito de atacar você, né? E se ele achar, irmãos, ele vai tirar você, minha irmã, meu irmão, da igreja. Porque, irmãos e irmãos, o que tem de pessoas, irmãos, desigrejadas, irmãos. Outra coisa que eu quero falar aqui, irmãos, o que tem de pessoas desigrejadas, irmão, que não consegue submeter, irmãos, conviver com os irmãos no meio dentro da igreja. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que Deus levantou a igreja nessa terra para nós viver, irmão, entre os irmãos. É Deus que levanta, irmãos, os pastores, os pregadores. Deus que levanta, mas tem que estar, irmãos, em concordância. Tem que estar em concordância na obra de Deus. Tem que estar em concordância, irmãos. Porque como, meus irmãos e irmãs, que uma pessoa pode se dizer de Deus, isso a palavra de Deus nos ensina, como que uma pessoa pode dizer, irmãos, que obedece a Deus, sendo que ele não consegue obedecer, irmãos,
as autoridades levantadas por Deus aqui nessa terra. Porque, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que a Bíblia nos ensina nessa parte, que é Deus que levanta. Não foi Deus, irmãos, que levantou Ruth, irmãos, não foi Deus que levantou Esther. Quem era Esther, irmãos? Esther não era ninguém. Mas Deus, irmãos, com a sua infinita misericórdia, Deus o levantou, né? Deus o levantou e Deus usou a Esther para salvar aquele povo. Deus levantou Davi, Deus levantou Sansão, Deus levantou o Senhor Jesus. E Deus continua, irmãos e irmãs, levantando os seus aqui nessa terra. Mas, meu irmão, minha irmã, tem que estar em concordância. Amém? Por isso, meus irmãos e irmãs, uma pessoa que louva, que prega, irmãos, tem que ter uma igreja, tem que congregar, tem que participar da Santa Ceia, porque, meus irmãos e irmãs, temos que tomar muito cuidado nos dias atuais que nós vivemos. Tem muitos, meus irmãos, profetas desigrejados. Isso não pode acontecer, irmãos. A pessoa tem que congregar, tem que ter uma igreja, tem que ter um pastor, tem que, meus irmãos, fazer conforme ensina a palavra de Deus. Amém? Estarei, meus irmãos, pregando, batendo nessa tecla, viu, irmãos? Porque o meu irmão, a minha irmã, você não pode ser enganado, viu, irmão? Você não pode ser enganado, nem eu e nem a igreja, certo? Porque é assim, meus irmãos, o diabo, ele não, para fazer, meus irmãos, criar divisão dentro da igreja, fazer grupinho, ele não vai dizer que ele é o diabo, ele vai vir dizendo que é crente. Amém, irmãos? Então, o pregador tem que ofertar, tem que dizimar, tem que participar de ceia, tem que participar de reunião, de escola dominical, tem que orar na igreja. Aí sim, irmãos, é um verdadeiro obreiro, uma verdadeira pregadora, um pregador. Então, irmãos, fica aqui o meu recado de Deus. É tempo, minha irmã, de nós acordar, irmãos, de nós acordar, porque o inimigo, meus irmãos, ele tenta montar o campo dele, a plateia dele, você entendeu? Mas, meus irmãos e irmãs, nesse momento, nesse dia, nessa hora, toda a plateia do inimigo é caída por terra, banido em nome do Senhor Jesus. Não se engana não, minha irmã. Não pensa que o inimigo da tua alma, da nossa alma, ele é um cão morto, que ele não é não. Ele luta. Você sabe disso. Na tua família, no teu trabalho, nos teus estudos, em todos os afazeres da sua vida, haverá um inimigo lutando contra. Aleluia. E você tem que pedir, meu irmão e irmã, sabedoria da parte de Deus para não pegar o caminho errado. Porque, meus irmãos e irmãs, se você deixar se levar pelas coisas erradas, então sofrerás a consequência. Então, muito cuidado, irmã. Muito cuidado. Em nome do Senhor Jesus. A gente, irmãos, não quer, eu como pastor não quero excluir ninguém. Amém, irmãos? A gente não quer tirar ninguém. Mas, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Que o espírito do engano, irmãos, tem agido de uma forma muito terrível nessa terra, irmãos, tentando enganar as pessoas, né? A gente, meus irmãos, quer dar um aval, quer dar um voto de confiança a todas as pessoas. Mas, irmãos e irmãs, que venhamos ser dignos de tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos, né? Eu te pergunto, meu irmão, meu irmão, minha irmã, nesse dia, você é um obreiro digno? Você é uma obreira digna? Deus faz uma pergunta para nós nesse dia. Nós somos, meus irmãos, um obreiro digno? Deus faz a pergunta para nós e nós temos que responder a nós mesmos, meus irmãos, porque, aleluia, Deus conhece o meu assentar, o meu levantar. Deus conhece, minha irmã, aí onde você está, o teu assentar, o teu levantar. E a palavra de Deus diz, meu irmão, minha irmã, que de maneira nenhuma alguém pode ser honrado por Deus indignamente. Não pode ser honrado por Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que almeja vitória, graça, poder, unção, você que quer ser honrado por Deus de verdade, seja digno diante da presença de Deus. Que nós sejamos, meus irmãos e irmãs, dignos na presença de Deus. Hoje, meu irmão, minha irmã, muitas pessoas querem viver do jeito delas, não obedecem ninguém, meus irmãos, não escutam ninguém, e você não pode pregar, irmãos, senão você vai estar perseguindo. Amém, irmãos? Então, meus irmãos e irmãs, quem ama corrige. A própria palavra de Deus diz, meus irmãos e irmãs, o próprio Deus, ele diz assim, ó, eu corrijo todo quanto eu amo. Então, meu irmão, minha irmã, se Deus quer conserto na minha vida, na sua vida, ele quer conserto, ponto, final, acabou. Amém, irmãos? Não adianta, meus irmãos e irmãs, eu, você ou qualquer um de nós ficar profetizando na vida de uma pessoa que Deus vai dar isso, dar aquilo, dar aquele outro.
outro, e ele, meus irmãos, na rebeldia, no pecado, fazendo tudo que desagrada a Deus, e você ali profetizando carro, casa, chave, falando que Deus vai dar isso, vai dar aquilo, vai dar aquele outro, sendo que na verdade, meu irmão, minha irmã, o que Deus quer de todos nós é conserto. Amém? O que Deus quer, irmãos, de todos nós é conserto. Está lá na Bíblia, meus irmãos, 2 Crônicas 7, versículo 14. 7, versículo 14. Irmãos, a mais pura, a mais perfeita revelação de Deus para a minha vida, para a sua vida, para toda a humanidade. Deus diz assim lá, 2 Crônicas 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra, curarei as suas enfermidades, aleluias, e assim por diante, irmãos. E a palavra de Deus diz ainda mais, e os meus olhos estarão atentos, meus ouvidos, às orações que se fizer nesse lugar. Então, meu irmão, minha irmã, há uma barreira, meus irmãos e irmãs. Deus, meus irmãos, não ouve, meus irmãos, pecador que não quer se arrepender, viu, irmãos? Deus não escuta profeta de Baal. Amém, irmãos? Que nós não sejamos profeta de Baal, mas que nós venhamos, meus irmãos, pedir a misericórdia de Deus para que nós possamos ser profeta verdadeiro. Profeta, meus irmãos e irmãs, que quando nós abrimos a nossa boca, o inimigo cai por terra aonde ele estiver. Lembra de Elias? Elias foi mais de 400 profetas, irmão, que orou e Deus não respondeu. Porque, meus irmãos, eles eram os falsos pregadores, falsos profetas. Mas quando Elias clamou, a Bíblia diz que Deus seu fogo do céu e queimou o holocausto. Então, meu irmão, minha irmã, muito cuidado, irmã e irmão. Amém? Muito cuidado, irmãos, porque, aleluia, Jesus, tem muitas pessoas, irmão, que não congregam, meus irmãos, não participam de ceia, não são submissos, irmãos, à direção, irmãos, não querem fazer nada para Deus, mas quer ficar, irmãos, profetizando. Deus manda dizer nesse dia, nesse exato momento, eu não estou nesse negócio, meus irmãos, eu não estou. Uma pessoa, meus irmãos e irmãs, para ser, aleluia, usado por Deus, ele tem que estar, irmãos, na obediência, irmãos, porque a Bíblia diz, o que é ligado aqui é ligado no céu, e o que é desligado aqui é desligado no céu. Então, meu irmão, minha irmã, é dia, tempo, é hora, é momento de nós se ligar aqui na terra, viu, irmãos? De nós se ligar, aleluia, de acordo com a palavra de Deus, como diz a palavra, para nós cada um buscar a vontade de Deus, irmãos. Quando fala a vontade de Deus, irmãos, Deus coloca cada um, Deus chama cada um de nós, irmãos, no seu devido lugar. Tem pessoas, irmãos, que Deus chama para ser, irmãos, a zeladora da igreja. Então foi Deus que chamou para ser a zeladora da igreja. Outra pessoa, irmãos, Deus chama para ser o empresário da igreja, para pagar as contas da igreja. Outro Deus chama, meus irmãos, como profetisa da igreja. Outro, meus irmãos, Deus chama, aleluia, para ser, aleluia, uma pessoa, meus irmãos, que faz visita. Então, para cada um, irmãos, Deus dá, meus irmãos, uma tarefa, e é Deus, amém? Aleluia. Só que sim, meus irmãos e irmãs, temos que fazer com amor, temor, sabedoria e prudência na presença de Deus. Outra coisa, meus irmãos e irmãs, eu quero aqui falar como pastor do ministério da igreja pentecostal Deus para as Nações. Não entra em questão louca. Certo, irmãos? Não entra em questão louca. O que é questão louca? É aquilo que não cabe a mim, não cabe a você, a nós ficar, irmãos, entrando. Certo, irmãos? Senão, meus irmãos, acaba arrumando problema. Certo? Então, que nós não venhamos entrar em questão louca. O que é questão louca, irmãos? Aquelas situações que muitas vezes o irmão, a irmã entra que não era para entrar. E aí, irmãos, arruma um baita de um problema. Aleluia, porque tem coisas, meus irmãos, que Deus tem que tratar, amém? Deus tem que tratar. Tem coisas, meus irmãos e irmãs, que Deus tem que pegar o ser humano, tem que pôr lá junto no campo, lá comer capim, para ele entender, irmãos, que Deus é quem manda, certo? E não adianta eu querer, você, qualquer um de nós, irmãos, querer falar que não pode isso acontecer, que vai acontecer. É assim que Deus faz, irmãos. Deus pega o exaltado, o soberbo e humilha, Deus, tem pessoas, meus irmãos, que Deus tem que tratar mesmo. Amém, irmãos? Que Deus tem que tratar. Então, meus irmãos e irmãs, não queira, meu irmão, minha irmã, pegar luta com as suas próprias mãos.
Então, quando você percebe, quando nós percebemos que Deus está tratando com alguém, irmãos, você tem que deixar Deus tratar. Não foi assim que Deus tratou com Esaú? Esaú tinha um espírito que atormentava ele. Por que esse espírito, irmãos, veio atormentar a vida de Esaú? Porque Esaú, meus irmãos e irmãs, se rebelou contra Deus. Deus mandou lhe fazer uma coisa, Deus mandou lhe zelar, aleluia, daquilo que Deus colocou na mão dele, mas ele se corrompeu. E por isso, o espírito maligno veio sobre a vida de Esaú. Então, meu irmão, minha irmã, a mensagem de Deus nesse dia, na minha vida e na sua vida: não se corrompe, minha irmã. Não se corrompe, meu irmão. Não se corrompemos, porque, meu irmão, minha irmã, não se engana. O diabo, então, tem medo de cargo. O diabo não tem medo de dinheiro. Ele só tem medo de unção. E para a unção de Deus permanecer na minha, na sua, na nossa vida ou na igreja, é necessário estar em obediência, sim. Em santificação, sim. Porque, meu irmão, minha irmã, Deus não vai vir buscar uma pessoa, irmãos, despreparado. Jesus pregou sobre as 5 virgens prudentes, as 5 loucas. Meus irmãos, quem são as loucas, irmãos? São aquelas pessoas, irmão, que tanto faz como tanto fez. Aí quando vem as consequências, aleluia, não sabe, irmãos, o porquê. Então, meu irmão, minha irmã, que nós venhamos nesse dia ser as 5 virgem prudente e não as 5 loucas. Amém? Graças a Deus. Então, irmãos e irmãs, fica aí o meu recado em nome do Senhor Jesus. Maior, irmãos, é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus. E, meus irmãos e irmãs, a Bíblia diz, eu quero aqui para encerrar, olha bem o que a palavra de Deus diz, irmãos. Buscar e viver em paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, meus irmãos e irmãs, então, olha aqui a palavra de Deus falando para mim e para você, sobre buscar viver em paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não é julgar ninguém, não é condenar ninguém, mas cada um, irmãos, tem que entender, tem que ter temor, irmãos, aquilo que faz, meus irmãos, referente à obra de Deus, à palavra do Senhor. Não adianta de nada uma pessoa conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não ter temor de Deus, irmãos. Está lá no livro de Jó, olha na sua Bíblia em casa, está lá no livro de Jó, 28, versículo 28. Que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Uma pessoa, irmãos e irmãs, que tem temor de Deus não precisa se pegar pregando doutrina para ele, não. O próprio Deus fala com ele. Aleluia, o próprio Deus fala com ele, irmãos, e ele por si só, irmãos, ele sabe que tem que mudar. Certo? Não precisa o pastor pregar, não precisa... Agora, uma pessoa, irmãos, que não tem temor de Deus, se você pregar para ele a santidade, ele vai falar que você está perseguindo, que você não ama dele, que não sei o quê. Irmãos, eu quero aqui, para encerrar, eu quero ser bem objetivo aqui no que eu vou falar. Viu, irmãos? Deus, ele ama o pecador, certo? Mas ele não ama o pecado. Amém? Então Deus quer conserto sim, Deus quer renúncia sim, Deus quer santidade sim, de todos nós em nome de Jesus, porque sem a santificação ninguém verá Deus. Amém? Graças a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não confunda as coisas. Eu sei, minha irmã, que não é fácil, aleluia, uma pessoa abandonar o mundanismo, abandonar o pecado, mas, irmãos e irmãs, para entrar no céu, para nós ser salvos, temos que estar lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. Não serei covarde como pastor de pregar a realidade e verdade, irmão. Porque muitos têm medo de pregar por conta, meus irmãos, que cai a oferta, cai o dízimo, cai isso, cai aquilo. Mas, meu irmão, minha irmã, minha vida, aleluia, como compromisso diante de Deus, eu pregar a verdade. Como eu já falei uma vez, torno a falar de novo, meus irmãos, Deus me tirou do mundo, Deus me deu oportunidade para mim viver, para mim pregar a verdade. E no céu só entra com a verdade, meus irmãos. E quando fala de verdade, não é meia verdade, é a verdade por completo. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, fica aqui a minha palavra, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus, e vamos, meus irmãos e irmãs, se apegar com Deus e ficar firme. Então, fica aqui o meu recado, viu, irmãos? Se você, todo profeta, pregador, irmãos, tem muito pregador, irmãos, da internet profetizando isso e aquilo, tome cuidado, viu, irmão? Tome cuidado, porque, meus irmãos e irmãs, o profeta tem que ter igreja, tem que orar na igreja, tem que ofertar, tem que dizimar, tem que participar de reunião, tem que participar de Santa Ceia, tem que estar em obediência à palavra de Deus. Então,
fica aqui, eu como pastor, irmãos, o meu recado a todas as irmãs, todos os irmãos, para não serem enganados, viu, irmãos? Para não serem enganados por ninguém. Então, cuidado, irmãos, está muito difícil nos dias que nós vivemos, viu? Eu já vou encerrar aqui, tá, irmã? Está muito difícil, viu, irmão? Muitas vezes a gente confia, irmãos, em homens de Deus, em mulher de Deus, e acaba trazendo problema, viu, irmãos? Então, vamos ser prudentes, vamos vigiar, para que nós não venhamos ter problema, viu, irmão? Porque quem trabalha para Jesus, irmãos, de verdade, ele não dá trabalho em lugar nenhum, certo? Ele trabalha para Jesus, ele não dá trabalho para Jesus. Então, eu como pastor, irmãos, eu tenho que passar esse recado, que a obra de Deus precisa muito de trabalhadores, mas para Jesus, e não pessoas que dão trabalho para Jesus. Amém? Que venhamos ser sábios, meus irmãos, e que toda a fúria do inimigo seja banido, repreendido nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Então, fica aqui a dica, irmãos, né? Nós sabemos que pregar o evangelho não é nós condenar ninguém, certo, irmãos? Entendeu bem? Irmãos, quando se prega o evangelho, não é condenar as pessoas, é condenar o pecado, é condenar o adultério, é condenar a prostituição, é condenar a mentira, é condenar o engano, é ter referência, é estar na igreja, é orar, é ser verdadeiro, não ter uma fé fingida, aleluia, pregar o amor, mas viver o amor, aleluia, pregar a prosperidade, mas também aprender a contribuir na obra de Deus. Então esse é o evangelho, irmão. A palavra de Deus nos diz para nós que nós não podemos ter uma fé fingida. É muito triste, viu, irmão? Uma pessoa quando se intitula ser isso, ser aquilo, mas que você vê, meus irmãos, ele não tem, meus irmãos, na prática, irmãos, ele deixa a desejar, certo? Deixa a desejar. Aleluia, eu quero encerrar aqui para orar, mas Deus está mandando eu falar mais, viu, irmãos? Deus está mandando eu falar mais, porque, meus irmãos, lembra Caim, lembra Abel? Irmãos, Abel era um servo de Deus, Caim também era. E por que, irmãos, que Caim matou Abel? Porque Caim ele era um desobediente, porque Caim, irmãos, tinha uma fé fingida, porque Caim, meus irmãos, ele era falso irmão, ele era um falso crente, aleluia. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos vivendo os dias terríveis, meus irmãos. Tem muitos crentes Caim, meus irmãos, aleluia. Tem muitos profetas, pregadores Caim, aleluia, que vem no nome de Deus, mas se você, meu irmão, minha irmã, não tomar cuidado, ele vai matar você, ele vai destruir você, ele vai matar o pastor, ele vai destruir a igreja. Mas nesta manhã, aleluia, nesse dia, na autoridade de Deus, esse demônio do Caim, irmãos, é queimado, é banido, é repreendido nesse exato momento, em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, cuidado, irmãos, com o crente Caim. Amém? Com o crente Caim, irmãos. Ali, como que age, irmão, o crente Caim? O crente Caim, irmão, ele não oferta, não dizima, não ora, não obedece. E é profeta, irmãos, é pregador, está ali, está infiltrado. Então, meu irmão, minha irmã, toma cuidado, em nome do Senhor Jesus, porque é Deus que está me usando nesse exato momento, para mim estar entregando esse recado de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Cuidado, irmãos, cuidado, aleluia, com esses, meus irmãos, desigrejados, irmãos, que não tem igreja nenhuma e fica aí, irmãos, profetizando e passando o número da conta, e isso e aquilo e aquele outro. Muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado, irmãos, nem eu, meus irmãos, que sou pastor, a gente tem a igreja, tudo legal pela lei, eu não fico, irmãos, falando de dinheiro, falando, não, deixa Deus trabalhar, né, irmãos, toda ajuda é bem-vindo, mas, irmãos, que seja tudo segundo a direção de Deus, no temor de Deus, amém? Então, meus irmãos e irmãs, fica aqui o meu recado de Deus, eu senti muito de Deus de estar falando isso aqui, viu, irmãos? E que fica bem claro, Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Então, meu irmão, minha irmã, aleluia, com sabedoria, nós vamos vencer, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Porque a guerra é constante, viu, irmãos? A guerra, o primeiro inimigo que você tem, irmã, aí na sua casa é você mesmo. O primeiro inimigo que você tem aí, meu irmão, na sua casa é você mesmo. É nós mesmos, irmãos. O primeiro inimigo, a nossa carne, meus irmãos, ela não quer obedecer a Deus. A nossa carne, ela quer as coisas desse mundo. Mas, irmãos e irmãs, aquele que verdadeiramente é um cristão, é uma serva de Deus, ele
não vive mais segundo a concupiscência da carne, que ele já nasceu para Deus. Amém, irmãos? Então receba esta palavra aí na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos continuar pregando a vinda de Jesus, certo? Pregando a vinda do Senhor Jesus. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. E ai de mim, irmãos, ai de você, ai de um pregador em cima dessa terra, que ficar, irmãos, encobertando o pecado das pessoas, não pregar a verdade. Prestará conta diante de Deus no dia do juízo. Porque, meu irmão, minha irmã, aleluia, quem está em pecado, irmãos, a gente tem que pregar a verdade. Né? Lembra do Nicodemos, irmãos? Lembra do Nicodemos? Nicodemos foi até com Jesus. A primeira pregação que Jesus fez para ele: ó, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Aleluia, tem que nascer de novo. Irmãos, vocês podem ver, irmãos, eu falo aqui, eu estou sentindo uma autoridade muito tremenda aqui de Deus para mim estar falando isso, viu, irmãos? Eu não fico brincando aqui de ficar falando as coisas, não. Eu só falo quando realmente eu vejo, irmão, que Deus quer que eu fale. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Lembra de Nicodemos? Nicodemos falou, Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Então, meus irmãos e irmãs, que venhamos, meus irmãos, nascer todos os dias na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Aquele que mentia não mente mais, aquele que vivia com contenda não vive mais, aquele que vivia, meus irmãos, em discórdia, aquele que vivia fazendo grupinho não faz mais, porque, meus irmãos e irmãs, é como eu digo aqui para os irmãos, a fé sem obra, ela, meus irmãos, não é fé, é uma falsidade de fé. Amém? Então, todos os irmãos e irmãs aqui do grupo, que nós venhamos, meus irmãos, ter obras diante de Deus. Amém? E que todo mal venha cair por terra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estarei orando, irmãos, porque passou muito rápido aqui eu falando, mas, irmãos e irmãs, estou aqui no meu quarto e eu sinto a glória de Deus, a presença de Deus em estar falando isso para todos os irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Senhor, meu Deus, soberano e eterno Pai, nesse momento, vem, meu Deus, colocar as tuas mãos, vem dar vitória. Visita, meu Deus, esse meu irmão, essa minha irmã. Confirma, Pai, o teu agir, o teu querer. Meu Deus, vai dando vitória, meu Pai, nesse exato momento, em nome do Senhor Jesus. Levanta essa minha irmã, esse meu irmão. Pai querido, cobre a minha vida com o teu sangue, cobre a vida da minha irmã com o teu sangue, que todo mal, meu Pai, seja banido, repreendido. Senhor Jesus, da autoridade, meu Pai, perdoa, meu Deus, as nossas ignorâncias. Vem, Senhor Jesus, nós purificar. Ajuda, meu Pai, essa minha irmã, ser um instrumento de justiça nas tuas mãos, para te servir na beleza da santidade. Ajuda esse meu irmão também, meu Deus, e que todo mal seja repreendido nesse momento. Repreende as dores, a macumbaria, a feitiçaria. Repreende, meu Pai, nesse momento, todo levante, tudo aquilo que não provém do Senhor. Meu Deus, paralisa agora, meu Pai, todo o mal. Eu te peço, meu Deus, nesse dia, entra com providência, Pai querido, vai repreendendo, meu Deus, todo mau pensamento, toda a sabedoria, meu Pai, do inimigo contra a igreja, Senhor. Aleluia, coloca tuas mãos e dá vitória. Espírito Santo de Deus, vem dar vitória, meu Pai. Repreende, meu Deus, aleluia, aleluia, maquinação do inimigo, toda sabedoria maligna que não provém de Deus, aquela serpente astuta, meu Pai, que fez, meu Deus, Adão e Eva pecar no jardim do Éden e que continua lutando, meu Deus, para tentar derrubar o irmão. Nesse momento, meu Pai, coloca tuas mãos e que seja banido, repreendido, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe minhas irmãs e irmãos em nome de Jesus. Quero aqui dizer, irmãos, que amanhã, terça-feira, nós estamos, irmãos, na poderosa campanha da prosperidade de ouro. Então, uma vez mais aqui, falando com todos e dizendo que amanhã, terça-feira, é a campanha da prosperidade de ouro. Quarta-feira, irmãos, é a campanha do revestimento do poder de Deus. Amém, irmãos? E sexta-feira é a campanha Deus Abre Esse Mar. Sábado é a campanha Meu Projeto, Meu Futuro nas Mãos de Deus. E domingo, a campanha da vinda de Jesus. O mês que vem, irmãos, nós vamos ter, irmãos, o congresso da nossa igreja. Amém, irmãos? É aniversário da nossa igreja, irmãos.
é o aniversário da nossa igreja. Estamos aí na fé para nós estar fazendo o congresso, irmãos, da nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que será dia 26, 27 e 28, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos na paz do nosso Senhor e Salvador. Que Deus abençoe o meu irmão, que Deus abençoe a minha irmã, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.